Hoje eu vou apresentar para vocês mais um produto que nós vendemos em nossa loja online, a Perlita. Ela é um produto excelente para cultivos de orquídea e plantas em geral. Ela vem em versões de 1, 2 e 4 litros. A perlita é um material muito utilizado em orquídeas fora do Brasil. Ela é um tipo de vidro vulcanizado que torna o material leve, com pH neutro, resistente pois não se decompõe e não agride o meio ambiente. Absorve bastante água como se fosse uma esponja. Além disso, ela não se expande nem retrai, não machucando as suas raízes. Aqui nós temos uma sofronites que está na perlita, aproximadamente 1 ano, e a outra é uma maxilária schunkiana que foi plantada no esfagno. Apesar de ser plantas diferentes, olha como a sofronites está bem. Maxilária schunkiana também, mas nem tanto. Eu vou tirar para vocês poderem ver o quanto é fácil remover o substrato da planta. Basta uma passagem de mão e ele simplesmente se solta. Nesse caso aqui eu coloquei um pouquinho de esfagno só para escorar melhor a planta, uma vez que a perlita é um material bem leve. Olha a quantidade de raízes e como elas estão saudáveis. Às vezes elas grudam um pouquinho na raiz, então é só a gente passar o dedo no meio que ele vai se soltando. Olha só, essa é a sobra do material e continua intacto depois de 1 ano. Um pouco diferente do que a gente vai ver com a schunkiana. A schunkiana está com muito musgo. E o que acontece? As raízes, elas acabam penetrando no material. Então, quando a gente vai tirar o esfagno, às vezes a gente acaba arrancando uma ou outra raiz. Além disso, o esfagno, conforme o tempo passa, ele vai cada vez ficando mais preso, na planta. E também vai acumulando um pouco de sal, além de se deteriorar rápido, não deixando a raiz respirar tanto. E é justamente isso que as orquídeas epífitas gostam, de ter umidade na raiz, mas também bastante ar, bastante oxigênio, não ficar muito abafada. E aí eu continuo tirando, ainda não consegui tirar tudo, provavelmente não vou conseguir. É um trabalho bem puxado. A gente tem raízes novas, mas elas são pequenas. E muito provavelmente, boa parte saiu na hora de eu remover o esfagno. Eu devo ter machucado a raiz. Para replantar na perlita é muito simples, tá? Se você achar que os furos do vaso são muito grandes, você pode usar, por exemplo, um pedacinho de tela. Basta colocar no fundo do vaso. Se não tiver tela, pode usar um pouquinho de esfagno, não tem problema nenhum. A gente pega a plantinha, posiciona ela mais ou menos até a altura do vaso, Ela vai ficar plantadinha aí na borda. E aí, com o auxílio de uma colher, ou outro vaso, ou até mesmo com a mão, eu simplesmente coloco a perlita, vou preenchendo com a perlita. Muito simples, rápido de fazer. Pronto, já está plantada. Se eu quiser, eu posso prender um pouquinho com a mão na lateral, ou colocar a planta um pouquinho mais na perlita e depois eu puxo ela gentilmente para ela dar uma escorada melhor. Foi, tá plantadinha. Agora, eu sei que esse vaso não vaza a perlita, Então, o que eu vou fazer? Com a sofronites, que eu usei para demonstrar para vocês, eu simplesmente vou colocar no vaso de volta e, fácil como eu fiz com o outro, pego um copinho e vou preenchendo nas laterais. Dou uma balançada para o material poder penetrar nas raízes, nos lugares que tem vazado. E prontinho. Vamos lembrar que a perlita, por se tratar de um material inerte, deve ser usada junto com um bom fertilizante orgânico
ou, se quiser, químico, sempre na beirada do vaso.